não poderia ficar de fora, tá? Como também, claro, a realidade não ficou de fora. Aqui a Vai-Vai, aqui de São Paulo. Na verdade, vocês devem ter visto, né? A Vai-Vai, ela fez uma história do hip hop aqui em São Paulo, na verdade. E como o rap e o hip hop foi reprimido pela polícia. Foi considerado uma música marginal, nas periferias, a repressão policial. Tá? E foram aqui figurados como demônios, policiais militares. Está ali o Choque. Na verdade, o contexto dessa alegoria, né? Dessa metáfora que virou alegoria ali na avenida, é dentro da história do hip hop. Tá? A questão é o seguinte, vamos avançar mais aqui. A reação foi imediata. É impressionante a reação da Folha. Suspeito de chefiar a PCC emprestou 300 mil para Vai-Vai desfilar em 2022. Aí mostra o outro lado, né? O outro lado, né? Em letrinhas muito menores, né? Escola de samba diz que procedimento é legal e que outros diretores deram dinheiro. Ex-diretor nega ser da facção. É aquela coisa. Descobriram a pólvora, né? Descobriram a pólvora. Agora, é claro que eles vão usar essa informação contra os seus próprios inimigos. Olha lá, estão falando mal da polícia, é tudo PCC. Redes de extrema-direita já estão falando. Será que o próximo tema do próximo carnaval vai ser também uma desconstrução sobre o PCC, demonização do PCC? O que eles vão fazer? Tá? A resposta foi rápida da Folha, impressionante. Claro, porque atingiu o Tarcisão ficou muito puto. Né? O Tarcisão, eles ainda têm esperança no Tarcisão, né? Porque investiram muito na criatura. Como é que é? O Frankenstein... Como é que é? Eu até esqueci o termo que eu utilizo aqui. O Frankenstein liberal, né? A criatura, né? Tipo assim, eles estão procurando uma direita limpinha. O problema é essa operação escudo, que ele insiste em fazer. Já morreram 20 pessoas lá. O bandeirante Frankenstein, né? Obrigado. Até esqueço meus próprios conceitos que eu falo. Eu estou virando o Biden, meu. Daqui a pouco vai aparecer aqui de óculos escuros para ficar um morto muito louco. O bandeirante Frankenstein, né? É criatura porque nem paulista aquele cara é carioca. Ainda a Folha ainda está defendendo o cara. Ainda estão... Eles têm que deixar todas as cartas na mesa. Eles não podem descartar de nada, né? Então, daí essa reação tão rápida, né? Então, olha, e logo de cara vem essa notícia. Brasil tem primeiras fugas de presídio federal de segurança máxima da história. Foi lá em Rio Grande do Norte. Agora, foi hoje, né? Primeira fuga de um presídio federal. Nunca houve fuga. E estavam lá líderes de quem? Do PCC. Claro, está aqui notícia do Estadão. Estão membros do alto escalão das facções como Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, PCC. Aí eles usam o termo, porque eles nunca falam, eles nunca dão os nomes aos bois, né? Facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Agora, é claro, nesse sincronismo, claro que tem aquela coisa de tentar empurrar o PT e o Lula ao crime organizado. Isso cai como uma luva. Vê isso daqui. Está aqui. Ministro de Lula desfile em escola de samba que gerou polêmica ao retratar PMs como demônios. Está aqui. O ministro dos Direitos Humanos estava lá, né? Então está lá, ministro de Lula, né? Eita, onde é que está aqui? Estava lá o ministro dos Direitos Humanos, estava lá, e aí pronto, é aquela coisa, as contaminações metonímicas, o chamado jornalismo metonímico.
Essas informações muito próximas uma da outra já começa a criar vamos dizer assim, um processo de semiose, né? A coisa da contaminação metonímica. Tá? Tá aí ele estava num carro alegórico, tá? Com aquela reprodução da estátua do Borba Gato, aquela coisa horrenda aqui em São Paulo, aquela estátua toda pichada, né? E estava lá ele, né? E aquela coisa de que ele foi, né? Porque o Borba Gato, porque foi explorador, assassino, né? Isso o próprio Silvio Almeida, né? Ele colocou no seu Instagram justificando tal, porquê, tal, ele lá, que o Borba Gato é isso, tal, aquilo, o Silvio Almeida, né? É aquela coisa, olha, entrar numa coisa polêmica, para a gente terminar aqui, vou dar um pitaco polêmico aqui. Porque o viés colocado aqui, por que eles entram nessa bola dividida? Entram nessa bola dividida com tudo. Extrema-direita, o Sindicato dos Policiais, todas as organizações aí conservadoras, tal, porque demonizando os policiais. Isso se chama teratopolítica. Teratopolítica é um conceito, claro, ambíguo. Tá? É uma estratégia semiótica ambígua. Através da simplificação, exagero, vulgarização, você transforma o seu inimigo numa normalidade, aberração, perigoso, veículo de contágio, né? Sei lá, de contágio de quê? De ódio, violência, intolerância, preconceito. Ela é ambígua porque, de um lado, ele tem um forte efeito propagandístico. Por exemplo, os nazistas usaram, comparar judeus a ratos monstruosos, né, que contamina com doenças, tal, prejudicando a limpeza racial ariana, tal, a pureza racial ariana. Isso já começou lá, uma estratégia nazista da teratopolítica de transformar o inimigo numa monstruosidade, uma anormalidade e assim por diante. Isso tem um forte efeito propagandístico, porque é exagerado, porque aproxima. A propaganda tem muito a ver com a estética do grotesco barroco. E grotesco barroco tem tudo a ver com o carnaval. Cai como uma luva. Só que, por outro lado, a teratopolítica ela tem uma tendência a simplificar. Assim, processos políticos históricos muito complexos. Tá? Tipo, como se o protagonista-alvo fosse o único culpado. Porque ele passa a ser assim o para-raio, né, de todo o ódio. Porque ele é um monstro, ele tem que ser eliminado. Então, isso simplifica uma conjuntura mais de complexidade. A Vai colocou assim a polícia como racista e assassina de negros. Colocou dessa forma, claro, dentro da lógica identitária, né? Dentro da lógica identitária, por isso que estava lá o Silvio Almeida, lá, que é um identitário também, dentro dessa ideologia de identitarismo colocado lá. Então, há uma tendência, quer dizer, é a questão do racismo, quer dizer, se eu der um curso dentro da Polícia Militar sobre preconceito, sobre racismo, vai resolver? Ou é uma coisa mais estrutural, mais complexa? Que está ali desde o fim da ditadura militar, quando os policiais, simplesmente o inimigo político desapareceu, acabou. Aonde está o novo inimigo? A gente tem que achar outro inimigo. O que vão fazer para esses policiais que torturaram e mataram inimigos políticos? Mandar eles embora? Obrigado pelos serviços prestados. Passa lá no caixa para pegar seus direitos. Não dá para fazer isso com essa gente. O que aconteceu? Mandar eles para a periferia. Agora o inimigo é outro. E aí entrou nessa levada o hip hop, rappers, e é claro, essa coisa da teratopolítica, ao se concentrar nessa coisa, simplifica demais o problema. Tá? Não é à toa que a extrema-direita entra com tudo, entra de sola nesse tipo de assunto, porque é onde ela mais viceja, ela mais adora esse tipo de coisa. Tá?
adora esses conflitos culturais. Então, vira um problema cultural, não estrutural. Tá? Não sei se estou sendo claro, envolve a questão estrutural da origem da polícia. Está ligada ao projeto das Forças Armadas, à ditadura militar, e com o fim do inimigo político, teve que encontrar um outro inimigo. O inimigo são os pobres, são os periféricos. Por quê? Porque eles têm costumes estranhos, eles fazem uma música agressiva, eles traficam drogas, entorpecentes, né? São ladrões, assassinos, estupradores, eles não querem trabalhar, são preguiçosos, são ociosos. Então, precisa da polícia e precisa dos neopentecostais para evangelizar esses selvagens. É uma coisa muito mais complicada, muito mais complexa. Então, tem essa questão. Eu acho que a teratopolítica, ao transformar o inimigo numa aberração, num monstro, vem de terato, monstro, né? Acaba simplificando. E o problema da simplificação está sendo acusado a cobertura do carnaval. A Globo transformou, a Globo especificamente, a Globo tem um monopólio, né? Ela que transmite o carnaval. Sempre teve no departamento de jornalismo a cobertura do carnaval. Esse ano passou para a dobradinha entretenimento e esporte. Foi o primeiro carnaval. Sempre a Globo viu o carnaval como um evento jornalístico, a ser coberto por jornalistas. Tá? Pela primeira vez, coloca não mais repórteres, influenciadores, lá na avenida para cobrir as escolas de samba. E aí, esses dois apresentadores, que é do departamento de esportes da emissora, tá? Que são aqui, respectivamente, a Karine Alves e o Alex Escobar, né? Na transmissão de samba lá do Rio, lá na Globo. Foi uma catástrofe. A crítica que está sendo feita é que, inclusive a FENAGE, claro, a FENAGE, a Federação das Empresas Jornalísticas, tal, entrar a questão de reserva de mercado, né? Questão de reserva de mercado, estão reclamando por isso. Porque você não colocar, a FENAGE colocou, você não colocar jornalistas, perde-se o contexto, não se fala sobre o histórico das escolas de samba. Teve o caso lá do acidente do carro alegórico lá como é que é? Da escola de samba, Portal das Pedras, acho que é esse o nome da escola de samba, que por pouco não foi uma fatalidade, atropelou uma mulher, membro da escola de samba, por pouco, muito pouco, e simplesmente desapareceu da cobertura. Não foi, como também há cortes, em certo sentido não há contexto, influenciadores digitais dirigindo as câmeras que ficam perdidos, eles não sabem o que mostrar. Geralmente o repórter, ele tem conhecimento, ele dirige o câmera, agora aponta para lá, vai para lá, mas influenciadoras digitais. Tem algumas questões aí. Por quê? O Porto das Pedras, exatamente. Obrigado, Valdemar. Porto das Pedras. Porto das Pedras. Teve aquele acidente. Por quê? Porque atrai mais merchan, publicidade, marketing. Porque o problema é que o departamento de jornalismo, pela sua própria natureza, da busca da objetividade, pelo menos criar uma aparência de objetividade jornalística, ele é mais impermeável à entrada do merchan ou de publicidade na própria transmissão, o merchan. Agora, se você põe influenciadores digitais, né, e da área de entretenimento e esporte da Globo, os programas esportivos da Globo viraram merchan só. Tá pior que Milton Neves, né? O programa do Milton Neves tá pior. Vai ver o Globo Esporte. O Caio Ribeiro lá com aquele sorriso congelado que não sai da cara dele, cortando linguiça Aurora. Aquilo é ridículo. Não. O Caio Ribeiro cortando linguiça Aurora lá
Deve ter hoje. Hoje vai jogar São Paulo e Santos, né? Já deve estar jogando, né? São Paulo e Santos. Então, lá a torcida no churrasquinho dos produtos. É ridículo. Enfim. Então a Globo vem sofrendo prejuízos na cobertura do carnaval, seguidamente. Esse é que é o problema. Seguidamente sofrendo prejuízos. Mas tem uma coisa mais irônica aí por trás. Uma coisa mais irônica, que vai além. O pessoal que supostamente é da ficção, do entretenimento, não consegue fazer uma boa narrativa ficcional. Os jornalistas, ao contrário, conseguem. Esse aqui é o paradoxo. Eles conseguem criar uma narrativa. Quer dizer, jornalista supostamente vem do mundo da cobertura da realidade. Só que um repórter praticamente virou hoje um diretor de cena. Hoje a cobertura dos fatos são editorializados. O repórter, os jornalistas deixaram há muito tempo de ser testemunha ocular da história. Então, na verdade, eles vão com o script e orientam o câmera. Influenciadores não sabem orientar câmera em campo. Repórter, sim. Então, eles não têm, a transmissão perdeu a emoção, quer dizer, uma narrativa cativante e tal, tudo fragmentado, perdido. Pelo menos a cobertura do Rio. Tá? O que aconteceu? Os jornalistas são melhores que isso, paradoxalmente. São melhores em fazer ficção do que o próprio pessoal que vem da ficção. É paradoxal. Isso, paradoxal não, para onde foi o jornalismo. Repórteres viraram diretores de cena. Vamos avançar aqui mais. Vê aqui Folha de São Paulo de hoje. Aquela coisa, né? Investigação afeta o